Bom dia, pessoal! Uma grande alegria estarmos aqui nessa manhã. Hoje é um dia muito especial, porque hoje é dia de batismo, né? Hoje é um dia que, para nós como cristãos, nós como Grupo Aliança Bíblica, é um dia extremamente especial, porque nós temos novas pessoas afirmando o seu testemunho com Jesus Cristo perante todos nós, né? Eu gostaria então de dar um breve resumo, uma introdução sobre o batismo, né, para a gente entender o que é o batismo, né, qual que é o sentido do batismo, por que nós nos batizamos e o que ele simboliza. Mas antes eu gostaria de convidá-los a fechar seus olhos, baixar sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de teu Filho Jesus, nós somos gratos a Ti por esta manhã, por estarmos aqui reunidos, por termos um local onde nós podemos nos reunir. E obrigado também, Deus, por todas as pessoas que estão aqui para testemunhar esse momento tão especial, Deus. Obrigado porque nós só estamos aqui por Tua causa, Deus, e por aquilo que o Senhor fez na vida de cada uma das pessoas que hoje vai se batizar ou tornar-se membro, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos conduza para entendermos o que tudo isso significa e podermos participar com entendimento. Em nome de Jesus, amém. Quando a gente fala sobre batismo, eu, particularmente, lembro de um personagem chamado João Batista. É porque foi a partir de João Batista que começou essa prática de batismo, né? O nome dele já diz Batista, aquele que batiza, né? Então, o nome dele já tinha isso. Só que o batismo do João Batista, ele é um pouquinho diferente do batismo cristão, que é o que a gente pratica hoje. Mas, quem era João Batista? Mateus capítulo 3 começa a falar sobre esse homem que era um profeta, o último profeta que nós temos na Bíblia, que era aquele que proclamaria a vinda do Messias para preparar o povo para a chegada do Salvador. E João Batista, ele pregava o arrependimento, então ele veio proclamar arrependimento para as pessoas se arrependerem, se prepararem, estarem prontas. No versículo 1 ao 3 é o que diz isso. No versículo 2 ele diz: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo. E João batizava então as pessoas iam até ele, e o seu batismo então simbolizava esse arrependimento, o que ele estava proclamando: arrependam-se. E aí quando as pessoas passavam pelas águas, pelas mãos de João Batista, elas estavam proclamando que estavam arrependidas. Então, quando uma pessoa era batizada por João, ela estava reconhecendo que estava agindo como uma pessoa que não andava nos caminhos de Deus. Ela estava reconhecendo publicamente que precisava de uma mudança genuína no seu interior. E o povo, ao ir até João e proclamar isso, declarar publicamente, testemunhar isso, estava então se preparando para a vinda do Messias, que é o que a gente vê no versículo 6 de Mateus 3, que eles confessavam os seus pecados e então eram batizados no Rio Jordão. Era isso que estava acontecendo lá com João. Em outras palavras, o batismo de João ele tornava exterior algo que já tinha acontecido interiormente no coração daquelas pessoas, representando então um verdadeiro arrependimento. Não era o batismo que transformava o coração das pessoas, mas as pessoas já vinham arrependidas e aí publicamente, através do batismo, elas confirmavam isso, né, dizendo: olha, realmente fiz isso. Então, era simbólico, era algo era uma demonstração, era uma forma de externalizar algo que já era interno. É como se, por exemplo, eu falasse para vocês algo, e aí vocês pedissem para mim: então prove, né? As pessoas falavam: eu estou repetindo, então prove. E aí passar lá pelas águas, né? Era então assim, uma forma física de demonstrar isso. Assim como, por exemplo, não sei quantos de vocês já presenciaram uma formatura de faculdade. Quando a pessoa lá recebe o canudo lá na formatura, né? O canudo não tem todo o conhecimento que ela obteve na faculdade. O conhecimento ela obteve estudando. Mas o canudo representa, a formatura em si, representa que ela obteve o conhecimento. É uma comprovação, o certificado, vamos dizer assim, né? Então lá na formatura, publicamente a pessoa está dizendo: sim, eu estudei e agora eu estou apto a isso. Então essa demonstração pública. E da mesma forma, então, o batismo de João fazia isso. E João batizou uma pessoa muito especial. Vamos ler então dos versículos 13 ao 17, Mateus capítulo 3, diz o seguinte: então Jesus
veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Se o batismo de João pregava arrependimento, era para pessoas pecadoras se identificarem, como pecadores, para então se arrependerem e se prepararem para a vinda do Messias, porque Jesus, que era o Messias, o Filho de Deus, sem pecado algum, se batizou. Ele não precisava se batizar, e foi exatamente o que João disse. Eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Como assim tu quer ser batizado? Tu entende, Jesus, o que tu está testemunhando aqui? E Jesus, ele diz: convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Jesus, ele não tinha pecado algum, mas ele se identifica com os pecadores. Ele se identifica com aqueles que ele iria salvar na cruz. Porque no fim ele levou realmente todos os nossos pecados. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, ou seja, Jesus Cristo, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então é exatamente o que Jesus diz aqui: convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Então, em Jesus, no batismo dele, nós já conseguimos perceber a simbologia do batismo cristão, que começou ali com Cristo. E a partir dali nós estamos então fazendo o mesmo. Ou seja, se Jesus não precisava ser salvo, o batismo não salva. Se Jesus não tinha pecados, então o batismo não limpa pecados. O batismo também não traz perdão de pecados, porque Jesus não precisava de nada disso. Mas Jesus passou por isso para se identificar conosco, e nós fazemos isso para se identificar com ele. Então, simbolicamente, quando Jesus passa por esse momento, ele se identifica. Simbolicamente, quando o Espírito de Deus desce sobre ele como pomba, uma representação simbólica, não significa que naquele momento Jesus recebeu o Espírito Santo, mas ele já tinha o Espírito Santo. Então, simbolicamente, representa o que ele já tem. Simbolicamente, quando a voz que vem dos céus e diz: este é o meu filho amado, de quem me agrado, representa algo que ele já era. Ele não se tornou filho de Deus a partir dali, mas ele já era filho de Deus. Então, é um reconhecimento de Jesus como filho. Todo esse momento em que Jesus passa é simbólico, não tem poder nenhum. Então, quando a gente olha para o batismo de Cristo, nós vemos todos esses pontos se refletindo no nosso batismo, o que vocês vão presenciar hoje aqui nas águas. O primeiro ponto é que Jesus, ao ser mergulhado no rio por João Batista, ele retratou a sua morte e ressurreição. E o batismo cristão, ele representa simbolicamente também essa morte para uma velha vida e um novo nascimento para uma nova vida. Uma nova vida em que agora nós seguimos a Jesus. As pessoas que vão se batizar aqui hoje, elas vão simbolizar algo que já aconteceu, que elas já morreram para a velha vida e já nasceram. Não é neste momento que vai acontecer, mas elas vão representar algo que já aconteceu, elas vão ilustrar. E também, então, em Cristo nós nos identificamos na sua morte e nos identificamos no seu sepultamento e nos identificamos na sua ressurreição, através de todo esse simbolismo. O segundo ponto que Jesus ele iniciou o batismo cristão, quando ele se identifica com os pecadores, ao realizar essa prática simbólica, ele inicia algo para que hoje nós também façamos para nos identificar com ele. Ele se identificou com aqueles que salvaria e hoje nós nos identificamos com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição, com aquele que nos salvou, aquele que pagou por nossos pecados. Em terceiro ponto, foi a primeira aparição pública de Jesus. A partir desse momento que inicia seu ministério também. Mas a primeira aparição pública de Jesus, por isso que o batismo ele é uma cerimônia pública. Por isso que todos vocês estão aqui presenciando isso. Nesse momento, nós testemunhamos algo que Jesus fez na vida de cada um de nós. Nós testemunhamos a transformação que Deus faz no coração de cada um de nós. Reconhecendo Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas. O que vocês vão presenciar isso é o testemunho. O próprio batismo, nas águas já testemunha isso, mas também as pessoas, elas darão o seu testemunho
com a sua própria boca, falando aquilo que Jesus fez, a transformação em suas vidas, o que Deus fez em suas vidas. Depois, então, confirmando através das águas, para realmente demonstrar isso que eu estou falando é real, é verdadeiro. E por último, o batismo de Cristo foi a afirmação pública do seu ministério messiânico, e nós conectamos isso no nosso batismo hoje, porque ao testemunharmos publicamente, nós reconhecemos publicamente, perante todos que estão presentes, que o Espírito Santo está em cada um de nós, e que nós estamos criando um compromisso com Jesus, com Ele sendo o nosso Senhor, e também com o corpo de Cristo, com o grupo Aliança Bíblica, com a Igreja de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4, demonstra exatamente esse simbolismo. É um versículo chave que fala sobre o batismo cristão. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. É esse simbolismo que nós vemos no batismo. Então, para nós resumirmos e relembrarmos, o que falamos? Por que nos batizamos? Para nos identificarmos com Cristo, para testemunharmos publicamente o que já aconteceu nos nossos corações. Também porque é uma ordenança, porque Cristo pediu para que nós fizéssemos isso. Ele pediu para nós isso. O batismo, então, ele é necessário para a salvação? Não é necessário para a salvação. O batismo não leva à conversão. O batismo não salva ninguém. Mas a conversão leva ao batismo. A salvação vai levar ao batismo. Essa água que nós temos aqui não tem poder nenhum. É água que veio no encanamento. Não tem ninguém que vai entrar aqui, vai ser curado de algo. Vai ser o máximo que a pessoa que entrar nas águas e mergulhar, vai acontecer com ela que ela vai sair molhada. É isso. Se daqui a pouco tivesse um pouquinho sujinha, vai sair um pouquinho mais limpinha. Mas não tanto, que não vai esfregar, Mas é isso. É água. Não tem poder. Mas o real, vamos dizer assim, agora, entre aspas, poder, O real símbolo que está é o que está representando, O poder está em Jesus Cristo, que já atuou na vida de cada uma das pessoas que vai mergulhar. E a pessoa, ao mergulhar na água, ela está representando o que Jesus fez por ela na sua vida, a salvação, esse compromisso, Então, por isso que para o verdadeiro cristão, o batismo é uma necessidade. Como a gente viu, uma identificação com Cristo, ele pediu para fazermos isso, também demonstra publicamente um compromisso com Deus, com Jesus como seu Senhor, com a igreja também. Vamos mais uma vez fechar nossos olhos, vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Pai, em nome de teu Filho Jesus, somos gratos a ti porque o Senhor é bom, teu amor dura para sempre e percebemos o quão grande esse amor é ao chegar a cada um de nós, Pai. Obrigado pelo sacrifício que o teu Filho fez por cada um de nós na cruz. Obrigado porque o Senhor chegou até cada um de nós e nos mostrou a tua verdade. Obrigado porque hoje nós podemos ter um relacionamento contigo. E obrigado por cada pessoa que deu seu testemunho, que compartilhou aquilo que o Senhor fez e está hoje assumindo publicamente ser parte desse corpo, assumindo publicamente que o Senhor é o Senhor da vida delas. E é um privilégio, Pai, para nós podermos presenciar isso e participar disso. Somos gratos a Ti em nome de Teu Filho Jesus. Amém.